E o Sport no sábado empatou em casa, na Arena de Pernambuco, contra o América Mineiro. Jogo difícil, adversário muito difícil também. O Sport saiu atrás do placar. O zagueiro Éder fez o gol aos 17 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Sport voltou melhor para campo e aos 15 minutos fez o gol de empate com o Fabrício Domingues. O Leão teve até outras chances, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Com o empate, o Sport ficou com 24 pontos e permaneceu no G4 da Série B. Em relação ao líder, que hoje é o Vila Nova, que tem 27, a diferença aumentou. São 3 pontos agora, olhando para o líder da competição. E essa diferença para o líder pode aumentar, porque o Santos enfrenta hoje o Ituano. Se vencer, chega a 28 pontos e abre 4 pontos do Leão da Ilha do Retiro. Já para o quinto colocado, que é o Avaí, 23, a diferença é de apenas 1 ponto. Então, 1 ponto conquistado e a permanência no grupo dos 4 melhores colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo desafio do Sport acontece apenas na próxima terça-feira, não amanhã, na outra terça-feira, contra a equipe da Chapecoense, no dia 23. Isso porque a partida do Sport, que aconteceria no dia 19 contra a equipe do Operário, esse jogo foi adiado. E a CBF deve confirmar nos próximos dias a nova data para esse jogo. O Sport já foi comunicado extraoficialmente que esse jogo vai acontecer no próximo dia 30. Sport e Operário na Arena de Pernambuco. E aí o Sport teria uma maratona interessante, porque enfrenta a Chapecoense no dia 23, depois enfrenta a equipe da Ponte Preta na Arena de Pernambuco no dia 25, no dia 30 o Operário também na Arena e depois encerra a sua participação no primeiro turno contra o Santos fora de casa. Então é bom ficar atento a essas mudanças. A CBF deve confirmar a nova data para esse Sport Operário, mas repito, o jogo deve acontecer no próximo dia 30 de julho. O Sport está se reforçando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Já anunciou na sexta-feira a contratação do Leni Lobato, atacante de 23 anos, que vem por empréstimo do Vélez Sarsfield até julho do ano que vem, com o Sport tendo opção e prioridade na compra do jogador. O Sport deve também confirmar a contratação de Leonel de Plácido, lateral direito, 30 anos. O José Maílson já falava sobre isso no final de semana. É um jogador que pertence ao Lanús, será emprestado ao Sport também até julho do ano que vem, com o Sport tendo a opção de compra. Na temporada passada, o Di Plácido fez 50 jogos pela equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, marcou um gol e deu 6 assistências. Então o Sport deve confirmar a contratação desse jogador, que tem chegada prevista para hoje, a capital pernambucana. Outro atleta que o Sport está bem próximo de um acerto é o zagueiro argentino Facundo Agüero, 29 anos, o jogador que tem passagens pelo Instituto da Argentina, La Serena do Chile, União da Argentina, Rosário Central também da Argentina e que por último defendeu o Santa Fé da Colômbia. O jogador tem negociação encaminhada com o Esporte Clube do Recife, então é o Sport se reforçando para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro da Série B. Falando do futebol feminino, o Sport entrou em campo também no sábado na Arena de Pernambuco pelo jogo da ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 e foi derrotado. O Sport perdeu por 2-1. O próximo jogo acontece na sexta-feira na casa do Bahia. O Sport precisa reverter essa situação. E já já a gente volta com Mariano Sosso, técnico do Sport. Ele fala sobre Leni Lobato, o novo contratado do Leão. É secar o Santos hoje com o Ituano, se bem que é complicado, Gabi, pela situação do Ituano, mas quando eles se enfrentam, foi assim mesmo, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo ganhou o jogo, né? Porque segura um pouquinho o Santos, que tem 25 pontos no campeonato, porque se ele ganha vai a 28. E aí assume a liderança, o Sport não sai do G4, mas fica o Santos como líder com 28,
O Vila Nova em segundo, 27. O América com 26 em terceiro. O Sport segue na quarta posição com 24. Para não estender muito essa diferença, o melhor resultado é a vitória do Ituano, Gabi. Mário, uma vitória que vai ser difícil, né? Se acontecer de fato, vai surpreender. O Santos vai receber o Ituano, né, em casa, um Ituano que está na 19ª colocação, então não vai ser uma situação fácil. Se for ligar secador, vai ter que ser muito, viu, Mário? Porque não é fácil não, perder pro Ituano... Muitos secadores. Tudo pode acontecer, agora que fácil não vai ser não. Agora, Gabi, essa situação de contratar jogadores pode estar realmente, não vou dizer que empolgado, mas está fazendo contratações pontuais e muitos estrangeiros estão chegando. É normal que isso aconteça, porque o treinador também é estrangeiro, que é o Mariano Souza. Mas como é que você analisa essa balança hoje em relação a jogadores do Brasil e jogadores fora do país que estão sendo contratados pelo Sport Clube do Recife? Isso, Mário. É natural, né, que de fato isso aconteça, como você mesmo já trouxe. Mariano Souza é estrangeiro, ele observa, né, esse mercado, jogadores que chegam aí para reforçar a equipe. O Sport que tem um grande elenco, sim, mas que precisava de algumas contratações pontuais, né? O Pedro Lima foi vendido, então precisa de um lateral para que substitua o Pedro Lima de fato, né? Isso é de suma importância. Chegou o atacante também. Então, o Sport vai se reforçando e eu acho normal que isso aconteça, né? Em algumas situações, principalmente porque a temporada já está em andamento, então alguns jogadores têm clube, né? Às vezes os melhores já estão em outros times, então é normal que o Sport olhe além daqui do Brasil para reforçar a equipe, porque de fato o grande objetivo é o acesso. O Sport não pode mais vacilar nessa situação. Então, quem eles puderem trazer para poder reforçar isso, né, para dar à equipe todas as ferramentas para conquistar esse acesso, então eles vão trazer, estão apostando nessas contratações por causa do Mariano Souza e continuam confiando no trabalho do Mariano Souza, né, que pelo menos em casa tem sido muito cobrado pela torcida, né? É um resultado, esse empate, que não agrada de forma nenhuma. O Sport perde muito gol e não constrói, não tem construído, na verdade, as melhores jogadas, não tem aproveitado quando constrói, né? E é um futebol aí que quando os resultados, eles vêm, os que vieram fora de casa, né, de fato, mas são enganosos, né, em algum nível, porque o Sport não tem demonstrado o seu melhor futebol e em casa tem vacilado. E eu acho que é uma situação bem complicada, porque o Sport deveria garantir especialmente os pontos em casa, né? O Sport é o segundo melhor visitante da Série B, mas ainda em casa tá deixando a desejar. E o Mariano Souza precisa organizar tudo isso, né? Junto com esses jogadores que vão chegar, para que o Sport consiga engatar e seguir nessa sequência rumo ao acesso. A Chapecoense, que ontem ficou no empate com o Brusque 1-1, vai jogar na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biasi. O Sport é que não vai jogar. E aí os dois vão se encontrar na 17ª rodada. A Chape que tem 18 pontos na competição. E saiu visivelmente nervoso, né, do jogo o técnico Mariano Souza no último sábado na Arena de Pernambuco. O Sport empatou contra o América Mineiro. E o que particularmente me preocupa no Sport, e pelo público que esperava-se mais, deve estar preocupando o torcedor do Sport, não são necessariamente os resultados. Embora que o Sport nos últimos 5 jogos só venceu 1, empatou 3 e perdeu outro. Mas a forma como o Sport se coloca em campo, isso me preocupa relativamente. O Sport tem um desempenho ainda relativamente abaixo, mesmo quando vence. Então o Sport não vai entrar em campo pela 16ª rodada, porque sua partida contra o Operário ainda vai ter uma data a ser definida, né? Então o Sport só volta a campo agora pela 17ª rodada contra a Chapecoense na Arena Condá.
com 14 jogos, um jogo a menos que, por exemplo, América Mineiro, Vila Nova, que estão à frente do Sport, e um jogo a menos que Avaí, Novo Horizontino, Mirassol, que estão atrás. O Sport ainda está dentro do G4. Tem uma rodada toda a acontecer sem o Sport entrar em campo. O Sport vai ficar com duas rodadas, 2 jogos a menos, e em sequência joga na Arena Condá contra a Chapecoense na terça-feira, dia 23 de julho. Precisa melhorar o desempenho, precisa melhorar a forma de jogar dessa equipe do Sport. É fato que o rubro-negro, em termos de resultado, ainda está na briga, claro, pelo G4, pelo acesso, está dentro do G4, mas precisa melhorar o desempenho para que possa ter uma tranquilidade nessa Série B do Campeonato Brasileiro, em obter resultados, em conseguir uma classificação, quem sabe, para a Série A de uma maneira mais tranquila. Mariano Sosso, técnico do Sport, ele fala sobre o novo reforço do Leão, o atacante Leni Lobato. Em relação a Leni, um jogador que olhamos conjuntamente com o diretor-geral, com coordenador, com Odair, é um jogador naturalmente extremo, é um componente de ataque que eu acho que vai melhorar a competição interna, é um profissional formado na Argentina, eu acho que tem argumentos para poder potenciar esse time. Eu contento com que ele fique e inicie um processo de adaptação ao nosso modelo de jogo.